Juro muito alto é o verdadeiro câncer da economia brasileira. Meus amigos e minhas amigas, o Banco Central, agora, tem um novo presidente. Gabriel Galípolo assumiu e é indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas será que algo vai mudar na política de juros do Brasil? Será que algo vai mudar na sua vida? Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouco para vocês o que esses juros altos significam para a economia do Brasil, das empresas e de cada brasileira e brasileiro. Assista o vídeo até o final, curta e compartilhe. Quem se lembra de Lula e o PT batendo dia sim e outro também na condução da política de juros do Banco Central, que até o final de 2024 era presidido por Roberto Campos Neto? Pois é, Campos Neto tinha sido indicado por Bolsonaro e, ao manter uma política de juros que interessa aos banqueiros e àqueles que vivem da exploração da agiotagem oficial, foi alvo de muitas críticas de Lula e dos seus porta-vozes. Mas, como eu sempre disse, essas críticas são apenas a velha e conhecida hipocrisia de Lula e do PT. Enquanto eles fingiam estar indignados, o Brasil seguiu pagando os maiores juros do planeta, alcançando o recorde de nada menos do que 918 bilhões de reais em pagamentos de juros apenas nos últimos 12 meses. Esse dinheiro saiu todo dos cofres públicos, esse dinheiro que não foi para a segurança, que não foi para a saúde, que não foi para consertar as pontes que estão caindo aí, matando gente no Brasil. Só juro. Mas presta atenção em um simples fato. Na campanha de 2022, quando eu também fui candidato a presidente, eu fui muito claro ao dizer que no meu primeiro dia demitiria o presidente do Banco Central, indicado por Bolsonaro. Já Lula e o PT prometeram para o baronato que iam manter o doutor bolsonarista à frente do Banco Central. Muitas críticas vieram sobre mim, dizendo que não era possível demitir por conta da tal autonomia do Banco Central. Mas isso é uma grande mentira que todo mundo em Brasília e na Faria Lima de São Paulo já sabe. Lula poderia sim, a qualquer momento, ter demitido Campos Neto, caso considerasse que ele não estava cumprindo as metas corretas e os objetivos do Banco Central. Isso é o que diz, mesmo abusivamente, a Lei Complementar número 179 de 2021, que passou na calada da madrugada, numa votação secreta, ali virtual, em plena pandemia, para atender o suborno dos banqueiros. Essa lei, mesmo com esse defeito todo, permite que o presidente da República demita o presidente do Banco Central por, aspas, desempenho insuficiente. Isso poderia ser feito com a aprovação do Conselho Monetário Nacional e da simples maioria do Senado. Lula teve todas as ferramentas legais para agir, mas escolheu não fazê-lo. Mas pior, Lula indicou todos os nomes agora para a diretoria do Banco Central entre 2023 e 2024. E todos, sem nenhuma exceção, votaram em todas as reuniões do Copom que define a taxa básica de juros, a Selic, da mesma forma que Campos Neto, o bolsonarista que saiu. Ou seja, já estava claro que Lula e o PT são íntimos do setor financeiro brasileiro que tanto lucra nas costas do nosso povo. Mas Lula, apesar de todo o seu discurso, a sua retórica, nomeou Gabriel Galípolo para suceder Campos Neto. Uma curiosidade para quem quiser saber quem é Galípolo. De 2017 a 2021, ele foi nada menos do que presidente do Banco Fator, ou seja, mais um banqueiro. E esse Banco Fator é um banco que atua muito em parcerias público-privadas e privatizações. Foi ele quem liderou os estudos e o leilão de privatização da SEDAI, por exemplo, Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Mas Galípolo já demonstrou que continuará com a política de juros elevados, provavelmente aumentando ainda mais as taxas em 2025. 2 pancadas de 1 ponto cada uma já estão apalavradas na última ata que foi assinada por Galípolo. Já se está falando mesmo, vou repetir, em aumentar os juros para 15 pontos percentuais ao ano. Portanto, a manutenção dessa política não é apenas responsabilidade do Banco Central, mas uma escolha direta do governo presidido pelo presidente Lula. E os impactos dessa escolha são profundos para a economia real. Quando os juros ficam acima do lucro médio das empresas, a economia simplesmente para. As empresas enfrentam grandes dificuldades, não conseguem fazer investimentos, não geram novos empregos e a atividade econômica desacelera. Atualmente, mais de 7 milhões de empresas estão com contas negativas.
sendo que cerca de 6 milhões e 500 mil dessas empresas são micro e pequenas, aquelas que mais sofrem com a falta de crédito e com os altos custos financeiros. Além disso, os juros altos geram um aumento significativo na inadimplência. Hoje, mais de 73 milhões de pessoas, meu irmão, anote esse número, mais de 73 milhões de pessoas estão com dívidas vencidas, humilhadas no Serviço de Proteção ao Crédito, no SPC e no Serasa. Isso significa que uma enorme parte da população está sem nenhuma condição de honrar seus compromissos financeiros. Cada um pensando que errou a mão porque errou no crédito. Não é não, é uma sequela grave dessa política malfadada de juros exorbitantes, que são os maiores juros do mundo. O que acaba levando a um ciclo de recessão, é o que eles estão encomendando, e diminui o poder de consumo das famílias. Os impactos disso se estendem também ao mercado imobiliário. Com os juros elevados, muitas pessoas não conseguem mais pagar suas prestações do financiamento da casa própria, o que levou a uma onda de inadimplência no setor. Só nesse ano que acabou de 24, mais de 40 mil imóveis foram a leilão porque as pessoas não conseguiram arcar com as dívidas do seu financiamento. Isso demonstra o quão profunda e abrangente é a crise gerada pela política de juros altos. Ao adotar esse modelo de juros elevados, Lula escolheu priorizar os interesses dos agiotas, dos grandes bancos, em detrimento do crescimento da economia e do bem-estar da população. Ele não apenas manteve a política monetária de seu antecessor, mas a reforçou ao nomear Galípolo, que segue a mesma linha econômica, o mesmo modelo desastrado. Em resumo, a alta dos juros que estamos enfrentando agora e a que provavelmente enfrentaremos neste futuro próximo são necessariamente uma escolha clara de Lula. Ele tem o poder de mudar essa política, mas preferiu mantê-la, mentindo ao povo ao dizer que faria diferente. Essa pancada de mais 2 pontos percentuais vai também falir os cofres públicos. É uma tragédia e nós precisamos pôr em debate essa discussão.